Olá, tudo bem com você? Eu sou a Prof. Débora, do canal Ser Prof. E hoje eu venho te mostrar alguns livros que fazem parte da minha trajetória como professora, da minha trajetória como ser humano, enfim, coisas que eu acredito, leituras prazerosas que me fazem muito bem e principalmente auxiliam e muito na minha prática diária da sala de aula. Entender melhor o teu aluno, entender melhor os transtornos, as dificuldades facilitam e muito para a gente aquietar o coração, não sofrer tanto e poder também ter base para poder discutir, debater com outras pessoas sobre esses assuntos, mas principalmente fortalecer a nossa prática e ajudar na qualidade escolar dos nossos alunos, né? Aprimorar essa qualidade, afinal de contas, a aprendizagem é um direito e todos que estão ali dentro têm o mesmo direito. Então fica com a vinheta, senta um pouquinho, descansa, pega uma aguinha, um chimarrão, um cafezinho, que eu já volto. Então vamos ver quais são os livros que eu, Prof. Débora, acho fundamentais, acredito que são de suma importância para um professor em sala de aula. Claro que vai muito daquilo que nos aguça a nossa curiosidade, daquilo que a gente acredita, né? Autores, às vezes a gente pega um autor e não é tudo que aquele autor diz que nós concordamos, mas sempre vai ter algo que a gente vai poder refletir, que a gente vai poder fazer uma reflexão, que a gente vai poder rever a nossa prática, né? Porque para discordar de algo, eu preciso ter um embasamento para isso. E os autores fazem isso conosco. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se embasa, parece que menos a gente sabe, né? Eu sempre, às vezes, eu digo nos conselhos e reuniões da escola, eu paro para ouvir as minhas colegas assim, porque são histórias, são jeitos, né? São teorias que elas acreditam que vêm de algum lugar. E eu acredito que seja da leitura, porque professor que não lê não existe, né? Nós somos seres alimentados por leitura, alimentados por desafios, a gente está sempre querendo se aprimorar um pouquinho mais para poder, sim, ter uma prática de consistência em sala de aula e que reflita na aprendizagem dos nossos alunos, né? O nosso ser e o porquê de estar na educação são eles. Então é por eles, principalmente, que a gente se capacita e se desafia diariamente. Mas claro que muito do que está aqui teve muita importância e fez muito bem para minha vida, para a vida da Débora, porque a gente precisa ser um ser humano melhor. E nada melhor do que a leitura para dar asas às nossas reflexões, à nossa imaginação, nos levar e nos tirar de lugares que às vezes a gente gostaria de estar ou não gostaria de estar. Enfim, eu acredito que a leitura, principalmente a leitura relacionada ao trabalho, ela tira muitas angústias. São prazerosas, sim, eu principalmente gosto muito. Eu tenho duas amigas leitoras fervorosas que dizem que leitura de trabalho não é leitura. Leitura de trabalho é obrigação. Eu sinto muito prazer em ler as minhas leituras de trabalho e sim, eu vou mostrar um livro aqui para vocês que eu tenho ele há muitos anos, de vez em quando eu recorro a ele porque ele acalma o meu coração, acalma a minha alma e me faz entender quem eu sou neste mundo tão gigante que a gente vive. Então vamos lá, mãos à obra. Antes de eu começar a mostrar, por favor, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, coloque os comentários, né? Lá no Instagram chega bastante coisa. Eu vou fazer um vídeo sobre roupa de professora, eu não esqueci ainda. Só que tem uma peça da roupa de professora que eu preciso pensar como que eu vou falar para não ofender ninguém, né? E não virar um estereótipo, assim, algo com caricatura, enfim. Então, calma, deixa eu estudar um pouquinho mais a forma como eu vou falar com vocês e vai sair sim um vídeo sobre roupa de professor. Mas antes, se inscreva, curta, compartilhe, é muito importante os teus comentários, porque afinal esse é o objetivo do canal. E lá no Instagram, @ser.prof.oficial, eu amo aquele direct, chega tanta coisa que realmente, né, abastece o meu coração, principalmente nessa época que a gente tá um pouquinho mais down, assim, um pouquinho mais tristinho, com essa questão toda de perdas que a gente está sofrendo, enfim, mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de leitura, hábito bom, hábito saudável, que alimenta a mente e o coração. Então vamos lá? O que me levou a fazer pedagogia?
Com certeza foi o querer dar aula, né? Eu queria estar numa sala de aula, mas este autor aqui fez muita diferença para que eu buscasse um curso, né, onde tivesse uma ênfase em psicanálise. Então, na universidade onde eu fiz a minha graduação de pedagogia, tinha essa ênfase, né? Era muito voltado para as teorias freudianas, assim, e principalmente da psicanálise e da psicopedagogia, que eu vou mostrar ali para vocês também. Então, este autor aqui são dois livros que eu gosto muito do Freud, né? Teorias dele que fazem a gente entender principalmente os adultos que estão na nossa volta, nossos colegas, os pais, né? Enfim, toda a comunidade escolar. Aqui, Vygotsky, Zona do Desenvolvimento Proximal, todo professor precisa ler Vygotsky, entender as teorias dele, porque eu acredito que a gente acessa muito da aprendizagem dos nossos alunos através do conhecimento dessas áreas cognitivas do nosso aluno, tá? Isso aqui entra muito em neurociência, até tinha um livrinho de neurociência que eu queria mostrar, mas ele tá emprestado, então eu vou ficar devendo para vocês num outro momento, eu mostro. Aqui, o pai da psicogênese, né? Piaget, maravilhoso também, qualquer livro, tá, gente, que fale dele, não precisa ser esse aqui especialmente, mas que os professores, né, que os colegas saibam discutir uma teoria, saber de onde vêm os termos, né, isso é muito importante, porque nesse mundo globalizado, onde a gente tem na escola assistente social, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, o neuro, né, nós, professores, somos os especialistas na educação e nós precisamos sentar com esses profissionais e poder falar do nosso aluno, não no achismo. Essa questão do eu acho, eu penso, isso ficou lá para trás, gente. Agora é assim, ó, aqui diz isso, meu aluno está com essas características, vamos sentar e vamos fazer o possível, unir forças para ajudar esse aluno. Né? Eu incomodo bastante a minha equipe diretiva, graças a Deus meu município tem bastante recurso, claro, não dá conta da quantidade de alunos hoje em dia com dificuldades e transtornos, mas há possibilidade de se fazer encaminhamento, de se buscar, de se conversar, marca um horário aqui, marca um horário ali, né? As equipes diretivas, pelo menos a minha, busca sempre estar nos assessorando e a gente vai atrás do jeito que a gente pode para conseguir dar uma melhor qualidade de vida para aquele aluno, tá? Este livro aqui do Winnicott, amo, foi aqui que eu aprendi que criança brinca sério, né? Que criança brinca de verdade, que a gente tem que prestar muita atenção quando uma criança está brincando, porque ela demonstra muita coisa no brincar e principalmente esse livro fala muito de observação. O professor observar mais, o professor ter o seu material de acompanhamento detalhado, com vários links assim que ele fez de observações e depois ele vai fechando aquela triangulação para que ele realmente consiga chegar num conselho, numa reunião, enfim, e falar do seu aluno com propriedade. Livro do ensino religioso, eu tenho pós em ensino religioso também, e este livro aqui, para prática docente, formação docente do professor, ele é para ensino religioso, mas um colega que ler este livro, com certeza vai ter a sua prática muito mais enriquecida, porque é um livro maravilhoso. São vários autores, assim, olha, bom mesmo. E para variar, todo riscado, porque eu sou uma pessoa que eu vou lendo, vou riscando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho o costume de colocar na primeira folha sempre o meu nome e o ano em que eu li o livro, eu acho importante, isso me ajuda bastante, é mania mesmo, né? Mania de professor, gosta de escrever, gosta de botar letra nas coisas, não pode ver um papel que já quer riscar, né? A gente é dessas mesmo, vamos aqui abrir o jogo, nós estamos tudo de casa, não vamos se enganar. Ai, coração na mão quando eu falo desse cara aqui, adoro, não é tudo que ele escreveu que eu concordo, não é tudo que ele escreveu que serve para todas as etapas do ensino, porém, este livrinho aqui, que tu não dá nada por ele, sobre a importância do ato de ler, mudou a minha vida como professora.
eu já lia, já gostava de ler, enfim, mas como professora, o ler para os meus alunos, o fazê-lo deles ouvintes primeiro, para que depois eles se transformem em leitores, para mim foi fundamental e foi a partir desse livrinho aqui que eu acho que eu comprei em 2004. Aqui, ó. Dá para ver? Débora Fervale, 2004, Psicopedagogia. Adoro esse livrinho. Um livro que não pode faltar na prateleira de livros. Ai, eu amo aquele meu cantinho ali, gente. Amo. Tem uns que estão guardados lá em cima e tem outros que estão expostos ali. Eu adoro. Não pode faltar como leitura de um professor. E eu te aconselho, se você não tem, que você compre, porque ele tem que ser um livro que tem que ser rabiscado. Ele tem que ter ponto de interrogação. Ele tem que ter post-it. Na época que eu li ele, acho que não existia post-it não, porque eu sou meio velha. Mas tem que ter anotações, porque é um livro que é a Bíblia de um professor, assim. Eu acho que quem lê Pedagogia da Autonomia muda, troca as lentes do seu óculos pedagógico, porque ele traz inquietações que às vezes nos embrulham o estômago, né? Tem coisas na obra do Freire que me chocam ainda em 2021, que a gente poder pensar numa sociedade onde a gente precisa pensar quantos comem o que querem, quantos comem o que têm, quantos leem o que querem, quantos não têm acesso à leitura, quantos vestem o que querem e quantos vestem o que têm. Então essas questões, assim, ele vai nos levando a outros autores e aquilo não para mais, porque é fascinante, né? A leitura é algo fascinante. Este aqui eu ganhei na minha graduação, A Boniteza de um Sonho, do Gadotti. Gente, esse livro aqui, eu recorro a ele, assim, ele é todo riscadinho, ó. Todo riscadinho, de várias cores de marca-texto, porque não tem uma férias que eu saia, que eu gosto muito da minha família, gosta muito de ir pra praia, que eu não leve A Boniteza de um Sonho junto, porque tem páginas que eu acho que eu já sei decoro, mas ele é tão lindo, ele traz um acalento ao coração de um professor, porque nós somos utópicos às vezes, muitas vezes, enquanto professores, mas a gente tem que também pensar que quando a gente sonha junto, esse sonho pode se tornar realidade. Nós precisamos parar com aquelas falas recorrentes, né, que a nossa classe tem, e sim pensar que se eu faço o meu melhor, se eu estou plantando uma semente boa, eu vou colher ali na frente. Então, assim, ó, este livro aqui é um livro que abraça, é um livro que encanta. A escrita dele é muito boa. Falando na música, porque eu tenho, né, sou prof de música também, essa coleçãozinha aqui, ó, coleçãozinha, a professora bate na boca, professora, uma baita de uma coleção, porque fala de gente massa, Cartola, Beethoven, né, bem contraponto, assim, um aqui do Brasil, o outro da Europa, gente, maravilhoso para trabalhar com criança, porque maracatu também, maracatu, rock e fanfarra, o rock tá aqui, maracatu, rock e fanfarra, são livros que trazem para a criança, né? Eu dei aula de primeiro a nono, depois de primeiro a quinto em música. Eles trazem para a criança uma coisa lúdica de poder pensar os compositores enquanto crianças, né? Beethoven foi criança, Mozart foi criança, Chopin foi criança, né? Cartola foi criança. E como que era a vivência desses homens, dessas mulheres que fazem música, né? Será que eles simplesmente acordaram um dia com 20 anos, vou fazer música de qualidade? Não, né? O amor pela música, a musicalidade, a musicalização veio com eles desde a infância. Então eu gosto bastante de trabalhar com os alunos a partir desse ponto de vista de que todos os grandes compositores, instrumentistas, cantores foram crianças também. Esse aqui, para o professor que quer colocar música na sua sala de aula, o professor que quer tocar, né, no violão, enfim, é uma coleção que vem todos os CDs, e aqui vem todas as cantigas, todas elas com partitura também,
Vem a letra e vem a partitura para o professor que quer deixar sua aula mais rica. Este aqui é maravilhoso também, porque ele traz esse viés, bem esse viés que eu falo para vocês de trazer Beatles quando eles eram crianças, Elvis quando era criança, os grandes instrumentistas quando eram crianças. Este aqui não pode faltar, igual o Freire tem que ter nos livros pessoais de um professor, que é a aprendizagem transformadora. Gente, poder ler esse livro, poder entender que está tudo interligado nesse mundo, a ecologia, a sustentabilidade, a educação, o ato político que envolve tudo isso. Eu não estou falando de política, politicagem, eu estou falando de política, o ato que nós temos diário enquanto cidadão. Esse livro é maravilhoso. Comprei usado, comprei num sebo, mas já arrisquei todo ele com as coisas que eu acredito, e pelo tanto que eu risquei, eu acredito em bastante coisa. Este livro aqui, maravilhoso também, Educação Inclusiva, foi o primeiro livro que eu tive sobre educação inclusiva, colocando os pingos nos is, de poder entender que a lei está aí, o meu aluno tem direito de estar na sala de aula e eu, enquanto professora, preciso assegurar a aprendizagem dele na sala de aula, enquanto direito, enquanto qualidade e principalmente aguçando mais e mais a curiosidade epistemológica desse aluno. Eu não posso, não devo e é cruel dar para um aluno de inclusão somente pintar, ligar e recortar. Não, eu preciso estudar aquela patologia, aquele transtorno e conseguir fazer daquilo algo prazeroso, tal qual eu faço para a turma como um todo. Este aqui da psicopedagogia, ai, amo psicopedagogia escolar, maravilhoso. Este livro aqui transformou o meu olhar pedagógico, a inteligência aprisionada, e fez eu ter uma frase que eu sempre digo: todo aluno tem uma chave que vira, às vezes a gente está virando a chave errada, mas ele tem uma chave de aprendizagem que vira em algum momento, e foi a Alicia Fernandes que me fez refletir sobre isso, e eu amo este livro, leio ele várias vezes, recorro a ele. Este que eu comprei, enorme, Transtornos de Aprendizagem, Autismo, porque este ano não tenho, o ano passado também não tive, e 2019 também não tive, autista na sala de aula. Mas fundamental para a gente conseguir entender. Ele fala de todos os transtornos, todos, né? De oposição, de autoridade, enfim. Mas ele fala muito também do autismo e eu adoro, adoro. Não tem receita pronta, mas tem vários viés, vários caminhos para tu poder entender uma criança com autismo, aceitá-la. Eu sempre digo, né, antes de querer estudar e ir atrás, eu preciso amar, né? Então o amor eu já tenho, depois eu vou atrás dos livros, né? Leituras que eu acho fundamental, graças a Deus eu tive a oportunidade de vê-la aqui no meu município trouxe a doutora Ana Beatriz para falar conosco. Mundo Singular, Bullying e Mentes Inquietas. Todos eles têm estudo de caso. Eu amo livros que tenham estudo de caso. Acho que nos colocam mais firmes, assim, mais diretos naquela leitura, né? Porque a gente sempre acaba se identificando de alguma forma. E o livro que eu falei para vocês, que eu recorro ano após ano, que eu vivo lendo, tem outros ali, eu gosto de teoria de tudo, enfim, tem outros livros ali que eu gosto, mas esse aqui do Drauzio Varela, Por um Fio, é um livro que me toca muito, é um livro que fala de uma doença que eu já tive, fala de um momento de angústia que eu vivi em família, né? Minha irmã, assim, é uma pessoa muito importante. Lília, um beijo no teu coração. Tu sabe o quanto eu te amo, quanto a gente é parceira, e como esse livro nos aproximou e como esse livro nos fez entender que além de irmãs, além de comadres, nós somos almas gêmeas, né? É uma pessoa assim que entende a minha dor no olhar, né? Isso acontece também com meu pai, isso acontece também com meu marido, mas quem ler Por um Fio vai entender o que é a história de dois irmãos e principalmente o que é vencer obstáculos que a vida nos dá
e sair deles bem mais forte. Então esse aqui é um livro pessoal que eu amo muito, 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 vivo lendo ele. Todo riscado também, manchado em alguns momentos, né? Mas que é a Débora, né? Se não tiver emoção, se não tiver choro, se não tiver abraço apertado, não sou eu. Então esses são os livros que fazem parte, alguns que fazem parte da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Esses aqui, todos eu recomendo. Recomendo e peço, professores, incentivem a leitura dos seus alunos, leiam bastante. Sabe aqueles 15 minutinhos de leitura que a gente tem obrigatório pela coordenação pedagógica? Leia, sente bem à vontade na sala de aula, leia, deixem que eles vejam que você está lendo. O vídeo já ficou longo, pá dedéu. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até mais!